agradecer a presença do nosso amigo presidente Edgar Serrano, presidente da FENAINFO, agradecer a presença do nosso vice-presidente, Luiz Henrique Petkovics, os diretores do CEPRORIX também estão aqui presentes, e os empresários das nossas empresas associadas que também estão prestigiando mais uma live do CEPRORIX, dessa vez buscando novamente a questão da gente poder mitigar os riscos aí do retorno aí para as empresas começarem a funcionar na questão da Covid-19, né? O CEPRORIX ele tem feito bastante eventos, né, com relação aí a essa questão da Covid. Nós também divulgamos e orientamos todas com relações às MPs, que nós divulgamos no nosso site, nas nossas redes sociais. A gente disponibilizou também templates de contrato de trabalho e também de suspensão dos contratos de trabalho no nosso site para que possa estar apoiando as empresas. Nessa manhã de hoje nós vamos estar conversando um pouco com vocês, dando continuidade à primeira live que nós tivemos com a doutora Márcia, com relação às perguntas que as empresas enviaram nas últimas semanas com relação à volta da sua operação com relação à Covid, né? Lembrando que sempre que vocês tiverem algum tipo de dúvida, nós estamos à disposição nos nossos canais de relacionamento, nas redes sociais, também através do nosso site e através do nosso contato com a nossa executiva Savana, que está respondendo questionamentos pelo e-mail relacionamento@ceprorix.org.br. Doutora Márcia, é um prazer enorme ter a senhora novamente conosco aqui. Desde já agradecendo a sua disponibilidade, a disponibilidade da senhora estar esclarecendo as dúvidas dos nossos associados. A doutora Márcia, ela é sócia do escritório Lamac Advogados Associados, né? É um escritório que dá também consultoria para o CEPRORIX na relação ao fechamento da Convenção Coletiva de Trabalho. Então, nós estamos em mãos certas aí para poder responder e mitigar todos os tipos de riscos que a gente tem com relação à volta das empresas operando no momento agora de pandemia. Doutora Márcia, muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença hoje. Bom dia, presidente. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar, então, nosso presidente Rafael Krug, nosso vice-presidente Luiz Henrique, a toda a diretoria do CEPRORIX, que está tão imbuída sempre em trazer um pouco de esclarecimentos associados às empresas com relação a todo esse processo que nós estamos enfrentando de pandemia. Quero cumprimentar também o presidente Edgar, presidente da FENAINFO, que tem feito um trabalho tão intenso, tão ativo junto ao Legislativo Federal e buscando sempre melhorias e condições mais benéficas para a nossa área de TI, de Tecnologia da Informação. E, presidente, já me antecipando até alguns questionamentos que nós temos recebido, queria fazer um registro aqui muito específico com relação à atuação do CEPRORIX, e não porque nós trabalhamos para o CEPRORIX, mas porque nós identificamos esse trabalho que é executado com excelência, com preocupação, com zelo pelo CEPRORIX. O CEPRORIX tem feito uma atuação muito efetiva, tanto na questão da negociação coletiva de trabalho, pelo nosso presidente, pela nossa diretoria de assuntos coletivos, é feito pelo nosso sócio aqui do escritório, pelo Dr. Rodrigo Dornelles, que está sempre também muito atento às questões que são demandadas pelos nossos associados, que são de interesse dos nossos associados. Então, é feito um trabalho desde a convenção coletiva até o trabalho legislativo, como eu havia referido, pelo nosso presidente da FENAINFO, pelo presidente Edgar. Então, o CEPRORIX está sempre muito atento a todas as questões. E nós tínhamos um planejamento de fazer essa webinar hoje para trazer a evolução da questão da retomada das atividades. Mas fomos surpreendidos nos últimos dias com relação à questão das bandeiras, né? Então, nós vamos ter uma alteração da bandeira de Porto Alegre, que vai passar para a bandeira vermelha. Toda vez que nós escutamos essa questão das bandeiras, nunca uma palavra soa de forma tão preocupante, né? As bandeiras. Ontem eu escutava uma live do nosso governador do estado com o prefeito. Então, qual é o cronograma? Né? Nós teremos a divulgação oficial das bandeiras na quinta-feira desta semana. Sexta-feira vai ser publicizado para os municípios, e os municípios vão ter 48 horas para se readequar com relação aos seus decretos, ou, né, por mantê-los, se já estão adequados às condições e restrições das bandeiras.
mas o nosso prefeito, né, de Porto Alegre já se antecipou, pelo que, ao que tudo indica, já se antecipou a essas bandeiras, a essa bandeira vermelha que vai ser efetivamente decretada para Porto Alegre, e nessa madrugada, então, já foi disponibilizado um novo decreto municipal, que é o decreto 20625, né, novíssimo decreto. Nós estávamos nos preparando ontem, inclusive, para uma situação, agora estamos nos preparando para outra. E esse decreto, até da análise rápida que nós conseguimos fazer para trazer aqui para os nossos associados, ele traz um ponto favorável ao nosso mercado de tecnologia da informação, porque ele traz como atividade essencial serviços de telecomunicações, internet, processamento de dados e relacionados à tecnologia da informação. Então, é atividade essencial, sim, e não poderia ser diferente, né? O serviço de tecnologia da informação, que é o suporte necessário que as empresas poderão dar nesse momento. E também com relação ao comércio, o nosso decreto traz algumas ressalvas que poderão ser aplicadas pelos nossos associados, que são as atividades de comércio e serviços de chips, de telefone móvel, de celular, de equipamentos de comunicação, equipamentos de transmissão, recepção, e também teremos serviços de manutenção e assistência técnica de equipamentos de informática, computadores e redes de internet. Estão inseridos aqui nesse decreto, por óbvio, que todas as atividades estão muito restritas. Então, aquele distanciamento de 2 metros continua, a ocupação no máximo de 50% de empregados, né, também dentro da empresa, enfim, a restrição tende a ser cada vez maior, né, e até refiro que não me surpreende se nós, na semana que vem, tivermos um novo decreto municipal restringindo mais ainda as atividades. É a tendência, né? Ao que tudo indica, nós vamos ter um retorno ao decreto inicial lá de março, que restringiu de forma muito abrangente. Mas, presidente, como nós temos um pensamento proativo, um pensamento, a nossa proposição aqui para os nossos associados é pensarmos que tudo isso vai passar em algum momento e que essas questões vão permear as relações entre empresa e empregado, e até mesmo porque todas as demandas que vêm surgindo dia a dia, de questionamentos que a CEPRAGOS vem recebendo, são demandas que estão muito ligadas, estão muito vinculadas às atividades até do home office. Então, por isso resolvemos então manter, porque são muitas dúvidas que são trazidas à entidade, e nós então entendemos por manter esse evento e esclarecer as perguntas que estão vindo de forma tão recorrente. Perfeito, doutora Márcia. Inclusive, as perguntas que nós recebemos, sempre deixar bastante claro que nós preservamos a identidade das empresas para não expor nenhum empresário, não expor nenhuma área de RH. São perguntas que vieram até o CEPRORES, que a gente agora vai estar fazendo para a senhora, mas claro que não revelando nada a respeito da empresa em si. E lembrando também, que nem a senhora falou, que eu acho que é bastante importante, essa live ela vai ser gravada, vai ser disponibilizada depois nas redes sociais do CEPRORES, mas que tudo pode mudar, né? Um decreto, ele pode, do que a gente vai estar falando agora aqui, daqui a pouco, na semana que vem, pode não ser válido, talvez a gente possa ter que fazer um outro evento para poder esclarecer as dúvidas. Mas sem ainda muitas delongas, doutora Márcia, vamos então a algumas perguntas que nós recebemos juntos nas nossas áreas de relacionamento, nos nossos modelos de atendimento, de dúvidas de algumas empresas associadas. Então, eu tenho a primeira dúvida aqui, que é uma dúvida bastante pertinente para a gente começar esse nosso bate-papo. Eu tenho um funcionário que possui familiares com coronavírus. Ele não apresenta sintomas, então ele comunicou a área de RH, e ele descobriu agora que a esposa está contaminada, mas ele não apresenta sintomas. Como eu, empresa, devo proceder com relação a isso? Porque ele não tem nada, ele tá com a esposa, né? E ele não está contaminado. Ele não está contaminado, exatamente isso. Perfeito, perfeito. Isso é uma tendência, presidente, cada vez mais nós vislumbramos que vai ocorrer, das pessoas comunicarem que vão estar convivendo com pessoas contaminadas, né? Mas essa pessoa não está contaminado ou não está sintomático, né? Então, o que nós temos sugerido? Quando há um contato muito próximo entre o trabalhador e um familiar, por exemplo, ele tem que morar com a esposa, né? A esposa pode estar fazendo um isolamento
nos moldes conforme preconiza o Ministério da Saúde, mas pode não estar fazendo. Então, para resguardar a empresa, o que nós temos sugerido? Que nós coloquemos esse empregado numa modalidade de home office. E aí eu quero fazer uma diferenciação. Nós não estamos colocando esse empregado em isolamento. Nós apenas estamos migrando o contrato dele, que é presencial, para o home office, para resguardar até a segurança dos demais empregados na empresa. Né? E aí o que nós sugerimos? E até fazendo um comparativo ao período de isolamento. Né? O período de isolamento ele é de 14 dias, né? Conforme orientações da OMS e do Ministério da Saúde. Então, o isolamento é um período de 14 dias e nós vamos colocar esse empregado, né, por um período semelhante, por 14 dias. Porque nesse período nós vamos conseguir avaliar se houve a contaminação ou não. E aí o que nós sugerimos? Para que ele retorne às atividades, aí nós pedimos que ele seja testado. Nós sugerimos que ele seja testado. Então ele vai fazer o teste 3, 4 dias antes de retornar às atividades, porque o teste tem demorado mais ou menos isso, uns 3 dias, né? Até o que nós sabemos, mas até já tem testes mais rápidos, mas aí nós sugerimos que ele faça o teste para retornar às atividades, e aí sim o empregador ter segurança de que ele não vai contaminar os demais empregados, eventualmente. Perfeito. E aí, como é que deve ser feito o período de quarentena? Caso ele esteja com sintomas, né? Como é que eu faço essa questão de quarentena? Desde quando passa a contar a quarentena? Isso é um outro tema bem técnico e bem peculiar. Né? Como eu havia falado já, a Organização Mundial da Saúde, ela fala em 14 dias. Né? E aí nós temos um decreto também, que é o decreto 356 de 2020, que regulamentou essa questão do que é o isolamento. Né? E aí, nesse decreto, nós temos uma previsão que o isolamento ele deve se dar por 14 dias, renováveis por mais 14 se necessário. E para nós não confundirmos nosso associado, né? Na outra live nós falávamos muito que para o funcionário, para o empregado, ele se ausentar, ele tem que ter um atestado médico, né? Uhum. Que comprove que ele está realmente contaminado. Então isso permanece. O empregado que apresentar o atestado médico, ele vai ser encaminhado, né? Ou ele apresentar um exame que comprove que ele está contaminado, ele vai ser encaminhado e vai ter que ficar 14 dias em casa. Ao final desses 14 dias, nós sugerimos que o empregador, por uma questão de segurança, até para que ele possa voltar, né? Que ele faça de novo esse exame e aí ele retorne às atividades. Mas o período considerado, tanto pela Organização Mundial de Saúde como pelo decreto 356, é de 14 dias. Nesse período de 14 dias, ele está afastado das atividades. Ele não... Pois então, aí nós temos uma discussão muito grande, entre juristas, doutrinadores, porque se eu tiver, vamos supor, eu tenho um empregado que ele está contaminado, ele testou positivo para Covid, mas ele não apresenta nenhum sintoma. Ele está completamente assintomático. O nosso entendimento é de que esse empregado, neste momento, se ele não apresenta nenhum sintoma, ele poderia, inclusive, exercer suas atividades em casa. Se ele não apresentar sintomas. Agora, se ele está debilitado, se ele apresenta sinais de que ele está realmente com todos os sintomas da doença, que ele está apresentando uma situação bem debilitada, então nós sugerimos então que ele fique afastado sem executar atividades. Perfeito. Thomas. A gente tem mais uma pergunta aqui, tá? Por quanto tempo, né? A gente já falou um pouquinho disso, né? Mas quanto tempo depois que acabou a quarentena ele poderia estar voltando às atividades? Aqui a dúvida do associado é o seguinte: eu tenho medo que mesmo ele terminando a quarentena, se eu poderia estender um pouco mais o retorno dele para outras atividades ou deixar já ele trabalhando de forma remota, se isso é possível ou não. É possível. Nós podemos, ao final desse período de isolamento, nós podemos converter o contrato dele para um contrato home office, teletrabalho, ele pode continuar fazendo, até por uma questão de segurança, de resguardo da empresa. Até porque, presidente, essa questão médica, técnica, ela é muito complexa, né? Porque vamos supor, esse empregado ele pode estar em casa, né? E o período de quarentena pode demorar mais tempo, ou então ele pode contaminar outros familiares, né? Então, realmente, por uma questão de resguardo, se a empresa quer ter total segurança,
né? Ela pode ou fazer o teste ao final desses 14 dias, para ele retornar às atividades, com essa segurança de que ele não está mais contaminado, ou então a empresa, por zelo extremo, olha, eu realmente não quero correr o menor risco de que ainda tenha algum resquício de contaminação, então a empresa pode colocá-lo no home office, pode converter o contrato para o home office. E até mais uma referência técnica que nós advogados acabamos, né, ultrapassando um pouquinho a questão jurídica e analisando a questão técnica. Se fala muito que a incubação em si do vírus, ele dura 5 dias. Uhum. Mas aí existe uma discussão em quanto tempo esse vírus pode surgir, né? Ele pode eclodir. Então, por resguardo, 14 dias no mínimo, e aí avalia com o exame. Perfeito. E aí temos uma pergunta aqui, doutora Márcia, que ela é bastante... Eu entendo que ela seja bastante complexo. O meu colaborador, ele testou de forma... por vontade dele, ele foi resolver fazer o teste, ele foi detectado com vírus, mas ele está assintomático. Ele pode transmitir o vírus mesmo sem ter sintomas? Como é que eu considero isso? Como é que eu vou trabalhar isso internamente? Ele está com o vírus, mas ele está assintomático, ele quer trabalhar. Se o empregado testou positivo, mas está assintomático, e aí ele quer trabalhar, a sugestão é essa, home office. Tá. Que E aí ele pode estar, eu não preciso suspender o contrato dele, ele pode permanecer. Se ele estiver assintomático durante esse período, né, em que ele vai estar em casa, se ele estiver assintomático. E aí, presidente, é importante referir algo que eu já venho trazendo em todas as nossas webinars, que é assim, a questão documental do empregador, ela se faz muito necessária. Por quê? Porque tudo tem que ficar registrado para que em eventual ação trabalhista nós tenhamos esse resguardo, né, de que a empresa fez o isolamento quando necessário, a empresa colocou ele em home office porque ele estava assintomático. Então, assim, tudo que nós pudermos registrar, documentar, vai nos resguardar de uma ação futura, né, já está uma eventual alegação de uma doença ocupacional, enfim, de que esse empregado contraiu alguma coisa em razão do trabalho executado. Então, tudo que puder documentar, as alterações, a mesma coisa, alteração do contrato presencial para contrato home office, né? Também fazer as alterações, é bem importante isso, não deixar, mas é um período curto, 14 dias é um período temporário, mas mesmo que seja temporário, nós sugerimos fazer um aditivo contratual, não precisa ser nada muito complexo, né? É um aditivo contratual estipulando que as partes estabeleceram, convencionaram, que o empregado vai realizar as atividades através do trabalho remoto. Perfeito, doutora Márcia. E aí a gente tem uma outra pergunta, e a gente no CEPROS recebeu algumas demandas com relação a isso também. Eu devo realizar exames de Covid-19 em todos os meus empregados para detectar se alguém está contaminado? E a empresa é obrigada a testar os seus empregados? Eu sou obrigado a testar? Como é que eu vou? Eu poderia estar gerando provas contra alguma coisa? Não sei. Aí melhor a senhora responder. A primeira pergunta é se a empresa... Se a empresa deve realizar exames. Tá. Para poder detectar e identificar se tem alguém contaminado dentro dos meus empregados. Aí nós vamos entrar numa esfera bem complexa dos riscos e dos reflexos de fazer uma testagem coletiva, né? O que nós pensamos e sugerimos sempre? A empresa, ela não está obrigada a fazer os exames. Tá? Ela não está obrigada. Se a empresa resolver fazer os exames por mera liberalidade, nós sugerimos que a empresa pague pelos exames, né? Até porque ela vai solicitar ao empregado que se disponibilize a fazer esse exame. Então, primeiro ponto, a empresa resolveu que quer fazer o exame, ela solicita ao empregado, ela vai fazer um termo de anuência do empregado, um termo de consentimento para a realização dos exames, até porque nós vamos lidar com dados muito sensíveis. Aí aqui já fazendo um parênteses, a gente vai ter que tomar muito cuidado com relação aos dados dos exames do empregado, esses dados têm que ficar realmente com a diretoria e com o RH, porque nós podemos infringir alguma questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que teoricamente vai entrar em vigor em agosto desse ano. Então, assim, termo de consentimento do empregado, a empresa pode executar, mas a empresa não está obrigada.
Por que nós identificamos que a empresa não deve fazer a testagem coletiva? Por quê? Porque essa questão da contaminação para empregados que estejam trabalhando presencialmente, ela é muito tênue. Por quê? Porque eu posso fazer uma testagem hoje, esse resultado sair daqui 2, 3 dias, e aí na sexta-feira o meu empregado ter algum contato com alguém contaminado e ele estar contaminado a partir de sexta-feira. O que implicaria nisso? Isso implicaria que a empresa fizesse testagens de 1 a 2 vezes por semana. Perfeito. E aí nós vamos entrar num circuito de exames que não vai terminar mais. E nós sabemos que esses exames são caros, né? Que é muito difícil para a empresa fazer o exame. E até para monitorar se algum empregado se contaminou ou não, nós teríamos uma demanda gigantesca, né? E trago para vocês até situações, por exemplo, nós temos clientes que foram obrigados por determinação do Ministério Público do Trabalho a fazer exames, até num volume maior de pessoas, né? E aí de 2.000 empregados, 800 testaram positivo. E aí a empresa teve que afastar esses 800 empregados por determinação do MPT, né? Não havendo uma determinação nem da Superintendência Regional do Trabalho, nem do Ministério Público do Trabalho, nós sugerimos que não faça essa testagem, que faça testagens específicas para aqueles empregados que contatarem a empresa e referirem, olha, eu estou com todos os sintomas, eu estou com tosse seca, eu estou com dor no corpo. Então, nesse funcionário sim, nesse empregado sim, para isolá-lo, mas coletivamente não. Perfeito. Tinha mais uma pergunta, né, presidente? Sim, né, se a empresa é obrigada a testar seus empregados, a senhora acho que já respondeu que não, né, doutora Márcia? E se realmente para detectar se alguém está contaminado, mas aí eu vou até pegar um gancho de uma outra pergunta, que vamos imaginar então que eu sou um empresário, eu quero testar os meus funcionários, e um desses meus funcionários se recusa a fazer o exame. Como eu posso proceder? Então, eu pego meu grupo de empregados, eu gostaria de testar eles, então eu estou correndo esse risco que a senhora colocou, mas tem um funcionário que se recusa a fazer esse exame. Como é que eu procedo? Eu tenho que deixar ele isolado? Como é que a gente trabalha? Na questão do empregado que se recusa, a empresa, na minha ótica, a empresa poderia inclusive aplicar uma penalidade, uma punição ao empregado. Ela pode adverti-lo de que aquela medida é uma medida de segurança, uma medida coletiva para a empresa, né? Se a empresa resolveu, deliberou que vai fazer a medição, que vai fazer a testagem, e se esse empregado se recusa a assinar o termo de consentimento, diz que não vai fazer, na minha ótica, a empresa pode inclusive penalizá-lo com uma advertência e depois, gradualmente, penalizá-lo com uma suspensão, e enfim, tomar as providências que entender pertinentes. Por quê? Porque o empregador ele tem a obrigação de manter um ambiente de trabalho saudável e seguro para todos. É uma obrigação do empregador. Na medida em que eu identifico que o empregado, né? Isso nós temos que tomar muito cuidado, porque isso tem acontecido, nós já identificamos. Às vezes, os empregados, eles por receio, até pela manutenção do seu contrato de trabalho, eles acabam não referindo. E aí vem um outro colaborador e informa o RH, dizendo, olha, o fulano ali, ele está com alguns sintomas que nós estamos achando que são típicos de um coronavírus, né? Então, a empresa vai lá, identifica e tenta fazer o exame. Então, muito cuidado com relação a isso, né? E muito cuidado também com a questão inversa, que é todo mundo dizendo que está contaminado, né? Que também nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós vamos ter, né, muita demanda com relação a isso. Olha, eu acho que eu estou com uma tosse, acho que eu estou contaminado, né? Então, nesse caso do empregado especificamente, que se recusa a fazer o exame, nós entendemos que a empresa pode puni-lo pela não obediência à determinação do empregador, porque o empregador tem esse ônus, né? Se o empregador ele for autuado, se ele for fiscalizado e for identificado que o empregado não quis fazer o exame, o ônus vai ser do empregador, né? Vai ser o empregador que vai responder perante uma fiscalização por não ter adotado as medidas necessárias de segurança. Então, tranquilamente. E nesse caso, no exame de consentimento, doutora Márcia, então, eu tenho que também, até fazendo um link também com a segunda pergunta, eu tenho que dizer que os dados do exame vão ficar em posse do RH ou da diretoria. Mas, então, eu não posso disponibilizar os resultados do meu empregado.
né? E aí, a segunda pergunta que a gente tem aqui de um associado é: como eu posso repassar, ou posso repassar essa informação para outros colegas de equipe? Como é que eu vou tratar para eles evitarem a contágio? Porque eu fiz essa testagem, né? Eu vou colocar, talvez, possivelmente, no termo de consentimento, dizendo que os dados vão ficar comigo, e não vou divulgar isso, mas como é que eu faço essa informação? Eu não posso repassar essa informação, eu não posso dizer que fulano está contaminado. Presidente, essa questão é muito sensível. É muito sensível, muito delicada mesmo. Por quê? Porque os dados, eles são pessoais, né? Eles são exames realizados do empregado. Então, os dados são pessoais, são dele. Então, para que a gente possa disponibilizar até eventualmente para um médico, para encaminhá-lo para algum tratamento, enfim, o que nós sugerimos? Que a empresa, para que ela tenha total precaução, total cautela jurídica, que a empresa, nesse termo de consentimento, ela refira que os dados sigilosos vão ficar resguardados com a empresa, salvo mediante autorização do empregado. Então, assim, Perfeito. no momento que a empresa realizou exames, detectou que o empregado está contaminado, é necessário fazer o encaminhamento dele para um tratamento, chama o empregado novamente, diz, olha, assina esse termo aqui de autorização para envio dos exames. E aí o empregado assina e aí a empresa pode dar encaminhamento. Internamente, dentro da empresa, é outra situação. A empresa tem que tomar muito cuidado, porque as partes que devem ficar cientificadas dessa contaminação devem ser o setor respectivo, que é o setor de recursos humanos, departamento pessoal, e eventualmente o gestor de área e um diretor, né? Até porque o gestor de área vai ter que saber o porquê daquele afastamento. Mas o que nós sempre falamos para os nossos clientes? Tomem muito cuidado para que isso não vire uma divulgação, né? Para que não vire uma publicação interna dentro da empresa, para que outros empregados não venham a saber, por dois motivos principalmente, né? Primeiro, porque a empresa pode ter, eventualmente, uma situação de caos, que todo mundo vai começar, né, a solicitar exames, todo mundo vai começar a pedir afastamento, todo mundo, e é normal do ser humano isso, as pessoas vão começar a demandar a empresa, né, por providências, e a empresa pode, do dia para a noite, ter uma situação emergencial. E outra situação é que, eventualmente, esse empregado pode ser segregado, né? Então, ele pode se sentir realmente constrangido, né? E isso, eventualmente, nós temos que cuidar muito com isso para isso não gerar um passivo trabalhista para a empresa. Daqui a pouco a empresa é demandada numa ação trabalhista em função da publicização desses exames. Então, quanto mais nós pudermos reter essas informações para um grupo seleto, e até na última live nós tínhamos sugerido que, de forma muito simples, a empresa criasse um comitê de crise, né? Uma pessoa da RH, uma pessoa, até porque essas pessoas elas vão ter que manter sigilo sobre informações e fica muito mais fácil para absorver essas demandas emergenciais. Tem um empregado com um problema. O comitê de crise recebe essa demanda, já absorve e já dá um encaminhamento adequado. Porque muitas vezes, quando a gente envolve muitas pessoas, esse processo acaba trazendo algum prejuízo. Perfeito. E para aquele funcionário que testou positivo, também é uma outra pergunta aqui, doutora Márcia. Para coronavírus, ele deve ser emitida a CAT pela empresa? Esse é um tema bem delicado, bem delicado. Inclusive, eu acho que é uma pergunta da outra live, inclusive. Na outra live nós falamos sobre a questão da decisão do STF, né? Sim. Então, assim, só relembrando, né? Nós temos uma ADI, na verdade são 7 ADIs, que entenderam pela suspensão da eficácia do artigo 29 do decreto da medida provisória 927. O que a medida provisória 927 falava em seu artigo 29? Que a contaminação pelo coronavírus não é considerada doença ocupacional, né? Então, o STF entendeu que esse artigo ele não tinha, que ele feria, né, o direito do trabalhador, então suspendeu a eficácia desse artigo. E aí, só relembrando também, isso significa que agora todo empregado contaminado é considerado doença ocupacional? Não. Não, nós vamos ter que analisar caso a caso. Até porque, já respondendo a pergunta, empregador identificou que o empregado está contaminado, não vai emitir a CAT. Tá, presidente? Não vai emitir a CAT. Por quê? Porque é uma discussão muito grande com relação
ao momento de contaminação. E pressupõe-se que a doença ocupacional, ela se dê no ambiente de trabalho, na execução do trabalho, né? A Lei 8.213, ela afirma que para ser considerada doença ocupacional, é necessário comprovar que a mesma foi resultante de uma exposição, né? Exposição ao trabalho. Com a questão do coronavírus, é muito complicado, muito difícil a gente conseguir mensurar em que momento houve essa exposição, né? É muito complexo a gente entender se a contaminação se deu no âmbito familiar, né? Se deu, de repente, na rua, um eventual contato. Então, é muito complicado. Se o empregador emite a CAT, automaticamente ele está anuindo já que aquele acidente, aquela situação, ela é originária da relação de trabalho. Perfeito. Então, claro, poderá haver uma discussão jurídica, trabalhista, muito provavelmente poderá haver, mas nós entendemos que a emissão da CAT pelo empregador já pressupõe um reconhecimento de que houve uma doença ocupacional, então sugerimos que não seja emitida. Perfeito, doutora Márcia. Excelente, muito bom. Nós temos uma outra pergunta aqui, doutora Márcia, que ela é um histórico que ele vai estar evoluindo e eu acredito que vai ser a mesma realidade para a maioria das empresas de TI. Significa que a maioria das empresas de TI no futuro vão estar trabalhando de forma remota. Mas fazer essa transição vai ser, quando eu falo da questão trabalhista, pode ser um pouco complicado. Então, o nosso associado mandou o seguinte: antes da pandemia, já tínhamos o trabalho híbrido. Então, significa que tinha o presencial e remoto. E nesse contexto, nós condicionamos a escolha, né, e a solicitação do colaborador a esse benefício. Então, eles pegaram alguns empregados, já deixavam eles alguns dias trabalhar de forma remota na sua casa. E eles também entendiam, né, que o empregado tinha meios para poder fazer isso. Ele tinha um computador e link de internet e não existia a questão de nenhum tipo de pagamento. É realmente uma escolha do funcionário, né? Eu quero esse dia ficar em casa, eu tenho meus meios aqui, vou trabalhar sem problema nenhum. Né? Agora eles estão evoluindo, né, nessa forma mista, né, que por causa da pandemia, eles agora estão um dia presencial, então inverteu. Então, antigamente eles tinham mais tempos presenciais e alguns dias esporádicos remoto, e agora inverteu. Eles estão um dia presencial e os demais remotos, porque eles começaram já a digitalizar os seus processos e eles acreditam que daqui a algum tempo a empresa já vai conseguir estar operando de forma totalmente remota, né? Como eu posso proceder para ir para um modelo totalmente remoto? Como é que eu posso fazer isso? Sim, é uma pergunta bem... é uma questão bem complexa. Porque pelo que eu entendi, eu vou ter que mudar o modelo de trabalho dele no futuro. Ele está... O contrato, neste momento, é um contrato presencial. Presencial. E naquele momento ele fazia alguns esporadicamente remoto, aí com a pandemia inverteu, ele está indo uma vez na empresa só e o resto todo de forma remoto, e agora o empresário ele quer mudar tudo para remoto, num futuro próximo. Perfeito. Bom, aí nós temos duas situações, presidente. Uma é a situação decorrente da pandemia, né? E aí o trabalho remoto, ele pode ser aplicado conforme preconiza a medida provisória. Estou com decreto na cabeça, que é tanto decreto. Mas como preconiza a medida provisória 927, né? Ela fala no teletrabalho, na possibilidade de teletrabalho. E, inclusive, a medida provisória, ela traz, e eu acho que aí esse associado, ele poderia já aplicar a medida provisória agora para fazer até uma experiência, né, fazer um piloto, porque ela traz já menos formalismo do que o teletrabalho previsto lá na CLT. Então, seria uma oportunidade realmente para esse associado, para ele avaliar se há a possibilidade de se executar esse teletrabalho preponderantemente, né? Mas no formato da MP 927. E o que a MP 927 fala, né? Que a questão do contrato entre empregado e empregador, ela não há uma previsão, mas nós sugerimos que seja feito um contrato, né? Um contrato temporário, uma minuta, um aditivo contratual temporário. E aí a MP, ela privilegiou a negociação entre empregado e empregador, com relação às despesas, a custos, a custeios, enfim, né?
Então, o que nós temos sugerido, né? Até para não haver uma confusão, porque o que me parece que esse associado, ele está numa situação bem híbrida mesmo, que ele não está nem presencial, nem remoto, né? E aí isso é muito temerário, porque daqui a pouco ele não tem uma forma de controle quando o empregado está na forma remota, né? E também não está na forma presencial integralmente. Então, o que nós sugerimos? Que ele aplique nesse momento a medida provisória 927, né, como um piloto para ele fazer até essa experiência. É uma oportunidade, e como nós já vimos falado nas outras webinars, o mercado de TI ele já é mais propício ao teletrabalho, ele já tem uma facilidade, né, em função da execução de atividades na modalidade remoto. O mercado de TI já é mais propício a essa execução. Então, é uma possibilidade para ele fazer isso, até para que ele consiga também identificar se ele tem uma necessidade premente da forma presencial ou remota. Por quê? Porque quando ele for instituir o trabalho remoto de forma definitiva, né, e isso nós também estamos trazendo sempre de forma muito presente, que o teletrabalho da MP 927, ele não vai ser o mesmo e não vai ser definitivo comparativamente ao trabalho remoto, ao teletrabalho previsto na CLT. O teletrabalho previsto na CLT, ele implica em outras formalidades, né? O empregador ele tem que vistoriar, ele tem que verificar, tem que identificar o ambiente de trabalho, tem que ficar mais clara a questão do fornecimento de equipamentos, o fornecimento de custeio. Então, assim, é bem diferente. Nós estamos aqui na 927, na medida provisória 927, realmente em caráter provisório, emergencial para atender a pandemia. Né? Então, por isso eu sugiro que ele faça essa experiência com base na 927 e verifique se é possível ou não executar, até porque quando ele for implementar o teletrabalho ele implica, né, e traz como um item o trabalho preponderantemente externo no domicílio. Se houver uma demanda muito grande presencial, pode restar descaracterizado o trabalho remoto, o teletrabalho. Perfeito. Então, é bem importante já para ele averiguar essa questão e até identificar se ele tem esse gap realmente nas atividades, porque ele pode, no futuro, quando ele resolver implementar o teletrabalho definitivamente, ele pode ter um formato híbrido e que não vai ficar caracterizado. Então, com uma visão para empresário, então, enquanto eu estiver na questão da pandemia, eu não estou correndo risco, porque a medida provisória me permite fazer esse modelo mais híbrido mesmo, ou deixar as equipes de forma remota. Mas no futuro, no final da pandemia, quando não estivermos mais pandemia, então nós teremos que fazer, sim, uma mudança do contrato de trabalho do meu funcionário, se eu quiser permanecer com ele em home office, então. Praticamente seria isso. Assim, até só fazendo uma complementação ao que tu falaste, presidente. Não quer dizer que o empregador não seja responsável nesse momento pelas atividades do empregado no home office. O que nós estamos trazendo é que a pandemia, ela flexibilizou essa forma do teletrabalho, né, para atender a pandemia. Então, somente isso. Mas o empregador, ele tem a obrigação, sim, de fornecer os mesmos benefícios, tá? Tanto que na outra webinar foi questionado com relação a vale alimentação, vale refeição, né? E nós reforçamos que isso é devido, né? Mesmo nesse período de teletrabalho com base na MP 927. Perfeito. Que não é devido só ao vale transporte. Quando for implementado realmente o teletrabalho através do que preconiza o artigo 75 da CLT, aí sim, aí nós sugerimos que seja feito um contrato, uma alteração de contrato, que tenha todas as previsões, que tenha a anuência do empregado, que tenha tudo conforme está previsto na nossa CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, até para que o empregador, para que a gente possa ter também essa distinção do que era o teletrabalho da MP, que finalizou, e quando iniciou um teletrabalho de forma definitiva com base no artigo 75 da CLT. Perfeito, doutora Márcia. Excelente explicação. E aí, doutora Márcia, pegando também um gancho do que a senhora falou, aí tem uma empresa que colocou assim, entre recursos que teremos que investir para a infraestrutura necessária, nos preocupa contrato de trabalho com flexibilização de horários, uso de banco de horas, obrigação da empresa em entregar, fornecer equipamentos e parcela do custo de link, que a gente comentou isso na nossa última live, possibilidade da empresa monitorar a qualidade do trabalho, né, com uso de link adequado
ambiente privado para conversas com clientes e equipamentos e condições de uso de equipamento, obrigação do pagamento de vale-refeição e vale-transporte, que a gente conversou também, formas e condições de advertência. Então, o empresário ele está preocupado realmente com como eu vou controlar o meu funcionário, como eu vou controlar a sua jornada, como é que eu vou contabilizar as horas extras, porque eu tenho um horário flexível e muitas vezes as pessoas trabalhando acabam avançando um pouco, como é que eu vou trabalhar essa questão do banco de horas, como é que eu faço a questão do pagamento dessa infraestrutura dele, né, que eu vou estar disponibilizando para ele, como é que eu vou também controlar se ele está fazendo esse trabalho. Então, como é que eu vou hoje trabalhar e controlar meu funcionário de forma remota? Bom, presidente, aí nós temos uma situação que é bem recorrente também, dessa dúvida de como monitorar o empregado à distância, né? E só para a gente até fazer retornar um pouquinho ao que buscou o legislador na reforma trabalhista com relação à inserção do teletrabalho, né? O teletrabalho ele veio justamente para suprir uma demanda, né, de trabalho remoto sem controle da jornada de trabalho. Tanto que o teletrabalho ele foi inserido no inciso 3º do artigo 62 da CLT como uma das atividades que não há o controle da jornada de trabalho, assim como a atividade externa e o cargo de confiança. E por que o legislador buscou fazer justamente isso? Já sabendo da complexidade do controle da jornada. Então, assim, nós temos que partir desse pressuposto que o teletrabalho previsto na CLT, ele não admite o controle da jornada de trabalho. Mas o que nós entendemos que o empregador possa fazer como medida, né, alternativa? Controle de produtividade, né? Controle de produtividade, do início das atividades do empregado, repassando atividades para ele, né? Repassando para o empregado metas para cumprimento, né, das atividades, enfim. Agora, o controle efetivo. E, por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico, né? Mensagens pelo WhatsApp. Ah, já começou a trabalhar, já parou de trabalhar, faz isso. Determinações. Essa questão desse controle em tempo integral das atividades, perguntando se ele já começou a trabalhar, pedindo para que ele sinalize quando ele terminar o trabalho, isso pode caracterizar, né, que há um controle da jornada de trabalho. E, eventualmente, o empregador pode ser onerado com pagamento de horas extras. Então, o que nós sugerimos, né? Controle de produtividade. Realmente, o empregador repassa a demanda por empregado e cobra a produtividade dele. Cobra a produtividade. Inclusive, nós sugerimos, e aí vocês que trabalham com o mercado da tecnologia da informação sabem muito mais do que eu, que existem sistemas que possibilitam, né, ao fim do dia, o sistema ser derrubado, né? O empregado está trabalhando, ao final do dia, quando se encerra, teoricamente, a atividade de trabalho, o sistema ele acaba caindo. E tomar muito cuidado sempre, né, presidente, com a questão de envio de e-mails após o horário de trabalho, porque o teletrabalho nada mais é do que o mesmo formato que o empregado estaria executando na sua casa. Uhum. Então, assim como ele estaria executando seu trabalho na empresa, ele vai estar executando seu trabalho em casa. Então, assim, se ele encerra suas atividades na empresa às 6 horas, pressupõe-se que a partir das 18 horas ele não seja mais demandado, né? Então, é bem importante esse cuidado do empregador, porque nós temos visto muito essa questão do controle da jornada de trabalho desconfigurar, descaracterizar a previsão do artigo 62, inciso 3º, que não impõe o controle de jornada. E aí acaba realmente o empregador custeando, né, uma ação trabalhista com pagamento de horas extras. E com relação àqueles implementos, né, que tu trouxeste, que é link, que é... Sim, o link, o ambiente, né, equipamento. Nós sempre sugerimos também que isso seja previsto no contrato, no aditivo contratual, tá? Que isso seja acordado entre empregado e empregador. Inevitavelmente, o empregador vai arcar com algumas despesas, até porque, presidente, eu lhe trago algumas situações, né? É do empregador a responsabilidade no trabalho, no teletrabalho, a responsabilidade pelo ambiente de trabalho também. Então, assim como o empregador ele vai proteger o seu ambiente de trabalho na sua empresa, ele tem que estar confiante de que esse empregado vai executar o seu trabalho em casa com segurança.
né? Isso é uma segurança para o empregador, né? Além de ser uma segurança para o empregado, é um resguardo para o empregador, para que ele tenha tranquilidade que esse empregado está trabalhando numa cadeira, né, que não vai ter um problema ergonômico, tá? Então, inclusive, é possibilitado ao empregador vistoriar o ambiente de trabalho, né? Quando vai ser implementado o teletrabalho, o empregador pode vistoriar o ambiente de trabalho. Então, eu sugiro que quando for implementado para essa empresa, que eles façam um contrato, um aditivo contratual, com todas as especificações, com a vistoria feita do ambiente de trabalho, tá? E que fique muito claro quais são as despesas arcadas por empregado e empregador, para que não haja nenhum problema futuro. Perfeito. E a questão de advertências? Como é que eu posso advertir o meu funcionário? Como é que eu trabalho isso? Não é muito comum isso nas empresas de TI, doutora Márcia, mas eventualmente pode acontecer, né? Até se esse empregado ele acaba descumprindo alguns itens que a gente estabelece. Por exemplo, ficar deixando a máquina logada e ficar contando horas ou demonstrando que está trabalhando fora daquele horário, né? Para não causar nenhum tipo de problemas trabalhistas. Como é que eu faço uma advertência nessas condições? Essa questão da advertência, presidente, tem surgido muito agora nessa questão do trabalho remoto, né, das empresas. As empresas têm questionado muito. É a mesma situação. O empregado ele vai receber advertência, vai receber uma suspensão e, eventualmente, o que implica a suspensão, né? Ele vai ficar suspenso um dia do trabalho e aí vai ter um desconto, né, daquele dia de trabalho. Então, assim, é no mesmo formato como se nós estivéssemos na forma presencial. Se eu identificar, por exemplo, né, que o meu empregado não está encerrando o login ao final do dia, que o computador está logado após as 18 horas, que ele está mandando e-mails às 21 horas, né? Porque até essa questão de trabalhar em casa, ela remete à possibilidade de flexibilização, né? Sim, sim. Mas essa flexibilização nós temos sempre que pensar que ela não pode vir, né, em desvantagem para o empregador. Porque se o empregado começar a trabalhar, né, de forma flexível, daqui a pouco nós vamos ter um empregado que começa a trabalhar a 1 hora da tarde, 9 horas da noite ele está mandando e-mails. E aí, futuramente, ele pode alegar que estava trabalhando em sobrejornada. Tá? Então, assim, houve alguma situação, o empregado pode ser, sim, advertido, né? O empregador pode montar um e-mail, pode encaminhar ele, dizendo que ele está sendo advertido. O empregador pode suspender o empregado também por um dia, essa suspensão ela é válida. É o mesmo formato como se ele estivesse na forma presencial. Claro que se nós tivermos a possibilidade de colher a assinatura do empregado de forma presencial, é melhor. Nesse período da pandemia, por exemplo, nós estamos com uma grande dificuldade porque os empregados não estão, né, comparecendo às empresas. Então, nós estamos mandando e-mail. Agora, lá na frente, quando nós tivermos, né, uma situação retornada à normalidade, que nós tivermos a possibilidade do empregado comparecer na empresa, sim, nós sugerimos que o empregado compareça à empresa, seja divertido, né, presencialmente, seja colhida a assinatura dele, para que ele saiba a penalização que foi aplicada e o motivo, né? Que é muito importante ele saber o motivo também. Relembrando, então, obrigação de pagamento de vale-refeição e vale-transporte. Vale-refeição é obrigatório, vale-transporte não, porque nesse momento realmente não está havendo deslocamento, mas o vale-refeição é obrigatório, porque, como eu disse, nós temos que entender que o teletrabalho, seja ele na MP, seja ele conforme o artigo da CLT, é o mesmo trabalho que se executa na empresa, é o trabalho que se executa em casa. Até por isso que o cumprimento de metas, o cumprimento de obrigações que nós podemos, né, traçar para o empregado é o mesmo, não há nenhuma distinção. A mesma atividade que o empregado executa na empresa, ele tem que executar em casa, com a mesma qualidade. Perfeito. E a flexibilização de horários, contrato, teoricamente, como é que eu opero essa questão de flexibilização, doutora Márcia? A flexibilização, ela pode haver, mediante convenção das partes, né? Pode haver uma flexibilização. A única coisa que a gente sempre procura primar é para que essa flexibilização não seja tão volátil, né? Porque daqui a pouco a gente não tenha uma desordem da jornada de trabalho. Então, até pode haver uma flexibilização, mas sempre cuidando, presidente, para que tenha um horário pré-determinado. Tá? Para que tenha um horário pré-determinado, para que nós não tenhamos essa situação que eu trouxe, que daqui a pouco o empregado está mandando e-mail às 9 horas da noite e aí o empregador ser onerado lá na frente com uma ação trabalhista. Perfeito. E muitos dos nossos funcionários, eles têm hoje a cultura de ter banco de horas, de fazer banco de horas, de trabalhar com banco de horas. Eles todos foram forçados aí de forma remota e eles
de certa forma, às vezes tentam contabilizar o seu banco de horas. Qual a orientação para isso, doutora Márcia? A questão do banco de horas, nós, na verdade, assim, nós temos a previsão na CLT, ela fala, né, que a jornada ela não vai haver um controle, né? Por conseguinte, nós entendemos que esse banco de horas seria uma medida extra CLT, né? Porque hoje nós temos o banco de horas muito implementado na forma presencial, né? Me corrija se eu estiver equivocada, né? Na forma como nós estamos operando agora, com base no teletrabalho, né, da MP 927, nós não estamos, não sei se as empresas estão contabilizando ou não o banco de horas nesse momento, né? Se está havendo um controle efetivo. Até porque é importante, presidente, nós referimos também que há uma demanda das empresas para que a gente possa instituir uma forma de controle da jornada. Né? Até foi uma pergunta da última live. O CEPROGS está imbuído em buscar uma forma de controle da jornada através do teletrabalho. Né? E nós já esclarecemos para os nossos associados que isso é um pleito do CEPROGS, né? Mas que ainda não foi acolhido pelo sindicato laboral, pelo SINDIC-PD, porque o sindicato laboral nos impõe uma série de condições, né? Inclusive com redução de jornada. Então, automaticamente, como nós não temos essa forma de controle da jornada, a questão do banco de horas ela fica um pouco precária ainda. Perfeito. Perfeito, doutora Márcia. Com isso, a gente acho que cobriu a maior parte, quase todos os questionamentos, eu diria, dos nossos associados, doutora Márcia. Queria agradecer muito a senhora pela sua explicação, realmente é bastante elucidativo a gente trazer as nossas dúvidas aqui como empresários para que a gente possa reduzir riscos, que nem a senhora falou, a gente está aí com uma nova bandeira agora em Porto Alegre, mas a gente atende todo o estado, nem todas as regiões do estado estão com bandeira vermelha, né? Então, cada empresa tem que seguir as orientações da forma mais segura. Com relação a como é que a gente vai estar enfrentando aí essa volta às atividades. A maioria das empresas vão, acredito, ir para o modelo híbrido, né? Ou talvez no futuro até de forma remota total. Mas lhe agradecer muito, doutora Márcia, muito obrigado pelas suas explicações e lembrando aqui as pessoas que estão na live conosco que o CEPROGS tem bastante eventos aí vindo, né? Nós temos aí no dia 25 aí o início do Trends by CEPROGS. No dia 30/6, nós temos aí uma live com a Câmara Italiana de Comércio sobre inovação com recursos brasileiros, financiamento, incentivos fiscais e crédito tributário, bem interessante para as empresas que querem aí pensar além Covid. Dia 17/7, a gente vai ter o Mesas TI virtual, trazendo a Patrícia Palermo, falando sobre oportunidades e riscos para o setor de TI, um panorama econômico para 2020. E dia 21/7 nós vamos ter o grupo de gestão de pessoas. Então, temos uma agenda aí bastante completa, né? E já convidando também, doutora Márcia, a poder nos prestigiar nos nossos próximos eventos. Com certeza. A gente vai deixar essa live gravada. Possivelmente a gente possa vir fazer outros questionamentos. A gente não abre para perguntas aqui para poder realmente preservar as empresas com relação aos seus questionamentos. Se tiverem questionamentos no futuro, podem entrar em contato através das nossas redes sociais ou através do contato com a nossa executiva de relacionamento, que é a Savana, que está atendendo para o relacionamento@ceprogs.org.br. E muito obrigado, doutora Márcia, pelo seu excelente esclarecimento aqui conosco hoje. Obrigada, presidente. E só referindo que as dúvidas que remanescerem também os associados podem nos contatar através da nossa plataforma do Qualitor, né? Que é realmente muito eficiente para perguntas e respostas e nós ficamos à inteira disposição para receber e atender todas as demandas dos nossos associados, que nós sabemos que são muito expressivas, são grandes nesse momento. Tá, presidente? Agradeço muito pelo convite e mais uma vez parabenizo o CEPROGS por mais uma iniciativa tão profícua e tão engajada com os nossos associados. Perfeito, Márcia. Muito obrigado a todos pela presença na live de hoje. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau.